em um dos meus primeiros vídeos. Esse vídeo já foi censurado do meu canal há muito tempo, mas é reupado de novo e de novo em outros canais. Onde ele pode durar por um tempo, eu falei sobre muitos dos temas que vou abordar neste vídeo, mas com a transformação adicional que ocorreu nos últimos 10 anos, resumindo, estamos enfrentando uma verdade dura e inconveniente sobre o mundo moderno. Quando a seleção sexual feminina ocorre completamente sem restrições, as sociedades começam a se desintegrar. Agora, qual é esse novo acelerador do qual estou falando que nos colocou nessa confusão? Bem, para ser direto, isso se chama roflação, curtidas nas redes sociais, bajulação interminável online e mensagens constantes de "vai garota" convenceram muitas mulheres comuns de que elas merecem apenas os homens de mais alto nível. Os padrões não são apenas altos, são delirantes: altura perfeita, renda, aparência, carisma e emoções sem fim. A ideia de se relacionar com um cara sólido e comum é descartada como se fosse se contentar com pouco, e agora isso é tratado como uma espécie de insulto. Roflação não é apenas uma gíria de nicho, é o subproduto tóxico de um cenário de namoro distorcido pela tecnologia e mudanças culturais. As mulheres, bombardeadas por validação de aplicativos e seguidores, inflacionam seu próprio valor de mercado percebido a níveis absurdos. Ignorar a maioria dos homens que realmente poderiam sustentar uma família? E o que isso causa? Cria um ciclo de feedback cada vez mais negativo, menos compromissos, mais encontros casuais com uma minoria de elite e uma classe crescente de homens frustrados. Isso não é empoderamento, é um sentimento de direito fora de controle, transformando potenciais mães em consumidoras eternas, que nunca compram. Ligado inseparavelmente a isso está a hipergamia, o impulso feminino instintivo de buscar parceiros de status superior, sempre procurando status mais alto, melhores genes, mais dominância. Do ponto de vista evolutivo, faz sentido buscar os vencedores comprovados, aqueles com uma série de parceiras que comprovam sua desejabilidade. Um ponto-chave frequentemente ignorado no jogo de culpas. Voltado ao feminismo, remover restrições tradicionais, vergonha, religião e papéis rígidos não inventou a sexualidade feminina, apenas liberou desejos que sempre estiveram lá, por muito tempo reprimidos pelos controles sociais. Por séculos, as mulheres foram direcionadas à modéstia e à contenção, não porque seus impulsos fossem inerentemente mais fracos, mas porque a expressão sem controle ameaçava a ordem social. Agora, com essas amarras soltas, as mulheres buscam o que mais as atrai, muitas vezes ignorando o provedor comum. O caos não é um novo empoderamento que deu errado, é a natureza humana revelada. Quando a estrutura desaparece. Os homens esperavam sempre liderar a conquista, mas a realidade mostra que as mulheres buscam seletivamente os mais destacados, deixando muitos desses homens de lado. Mas em uma sociedade controlada, esse instinto sempre precisou ser domado e depois direcionado para uniões estáveis, e isso foi feito para construir impérios. Quando esses impulsos ficam descontrolados, tornam-se destrutivos. As mulheres focam em um pequeno grupo de alfas, que geralmente preferem conquistar a se comprometer, tornando muitos homens aptos invisíveis para a reprodução. O resultado é um mercado de acasalamento que só piora, gerando ressentimento e privando as sociedades da reprodução ampla necessária para prosperar ou, no mínimo, sobreviver. Enquanto o mundo moderno exclui muitos homens, há uma forma comprovada de se tornar biologicamente elite sem depender de aprovação. Este pó realiza 3 funções pelas quais clínicas cobram $10.000, mas tem aprovação da Food and Drug Administration. Então, azar deles. Ele libera células-tronco da medula óssea, te deixa 27 vezes mais resistente e aumenta o óxido nítrico. É como pedir todas as células-tronco com chocolate no topo. Super barato, sem exagero. O especialista em ervas, Dr. Simon Mills, explica:
O final de um dos melhores remédios que existem é 50 gramas, 100 gramas de chocolate amargo com 75% de cacau ou mais. Saúde cerebral e cardiovascular. Eles fazem estudos dando cacau a voluntários, geralmente estudantes, ou seja, jovens. E eles conseguiram mostrar mudanças no fluxo sanguíneo em minutos, certamente dentro de 1 hora após comer cacau. Mudanças benéficas no seu fluxo sanguíneo. Eles chamam de remédio para o coração. Sim, coração, circulação, cérebro. Mas também, claro, sabemos que contém algumas outras visitas benéficas e estimulantes. É semelhante aos efeitos de uma cafeteira e, como falei, também é um remédio. O cacau e o chocolate cozido são estimulantes, por isso gostamos deles. O segredo dos chocolates amargos são os flavanoides? O chocolate comum tem só 50 ml de flavanoides, mais o 1.200 mg extraídos farmaceuticamente. Normalmente, suplementos não podem alegar benefícios, mas a Food and Drug Administration aprovou para flavanoides do cacau, dizendo que eles ajudam na saúde do coração e reduzem o risco cardiovascular. Como as evidências eram muito fortes, estudos mostram cérebro mais afiado, melhores testes cognitivos, 80% mais fluxo sanguíneo e 27% menos risco de morte. E isso vem do estudo com 21 mil pessoas de Harvard. Minha memória agora está afiada como um computador e minha libido como a de um adolescente. Eu também corro escadas. É feito nos Estados Unidos da América. A Black Forest está com oferta de Natal. 40% de desconto na fórmula de cacau mais vendida só por 48 horas. Em breve, com os preços do cacau disparando, nunca mais vai ser tão barato assim. Então escolha isso ao invés de uma lenta decadência. Faça seu estoque agora e assuma o controle da sua saúde antes que alguém faça isso por você. Pense no termo incel como sendo celibatário involuntário. Bem, agora é usado como um insulto para ser jogado contra homens porque eles não têm sorte com as mulheres e por isso são completamente excluídos do jogo do acasalamento. E muitos, especialmente mulheres, acham isso engraçado. Juntas, a roflação e a hipergamia não apenas atrapalham os relacionamentos, mas também corroem as bases da civilização. Quando muitos homens são excluídos, famílias deixam de se formar, a natalidade cai, comunidades se fragmentam e a coesão social desmorona. Homens motivados impulsionam a inovação e a defesa. Os homens desprivilegiados se retraem ou se rebelam. Muitas das mulheres descartadas pelos alfas ou chads, como são conhecidos, acabam isoladas, adiam a maternidade ou acabam sem filhos, como diz a biologia. Não, você demorou muito. Isso não é algo abstrato. É um roteiro para o declínio, onde os caprichos individuais se sobrepõem à sobrevivência coletiva, levando a vazios demográficos que são preenchidos por migrantes ou automação. Nenhum império sobreviveu a esse desequilíbrio. O autocontrole sexual mantinha tudo unido. Afrouxe isso e tudo desmorona. Nos próprios Estados Unidos, os números são brutais. Dados recentes de 2023 a 2025 mostram que quase 1 em cada 3 homens jovens, por volta dos 28 a 30 anos ou mais, em algumas pesquisas, relatam não ter parceiros sexuais. No último ano, houve um aumento acentuado em relação às décadas anteriores e muito maior do que isso. Para as mulheres jovens, isso não é equilibrado. É uma diferença de gênero gritante, onde uma pequena minoria de homens alfa concentra a maior parte das relações românticas e sexuais. Aplicativos de namoro como Tinder e OkCupid expõem essa distorção de forma implacável. Dados clássicos e padrões contínuos indicam algo próximo do rufem os tambores, por favor. A divisão 80-20 mostra que a maioria das curtidas e combinações das mulheres vai para os 20% dos homens mais bem avaliados por aparência e status. O restante está brigando por migalhas, muitas vezes completamente excluídos. Nenhuma grande civilização, infelizmente gostemos ou não, jamais durou para sempre, após dar total autonomia sexual às mulheres. As civilizações que realmente dominaram impuseram um patriarcado rígido, casamentos arranjados, autoridade masculina e liberdade restrita. Essas não eram crueldades. Foram medidas criadas para a sobrevivência da sociedade, garantindo reprodução, unidade e linhagens fortes.
Estudos marcantes, como a análise de J. D. Unwin sobre 86 culturas, mostraram que a monogamia estrita e a restrição sexual impulsionaram picos culturais e inovação. Afrouxar as rédeas levava a um rápido declínio na coesão e vitalidade, geralmente em poucas gerações. Além disso, ecos desse padrão aparecem nos impérios caídos da história, onde a frouxidão moral e sexual sinalizava seus momentos finais. E agora, nosso ousado experimento no Ocidente com emancipação total, está mostrando os mesmos sinais de alerta mais rápido do que o esperado. O feminismo vendeu empoderamento, mas entregou arrependimento em larga escala, explosões de divórcios, maternidade solo normalizada, mas frequentemente caótica, carreiras sendo priorizadas em relação aos filhos e uma epidemia de solidão. Com o grande número de mulheres lidando com questões de saúde mental, além disso, e isso é muito importante, as demandas das mulheres por igualdade também entram em conflito com as expectativas persistentes de um provedor perfeito, reduzindo assim o número de parceiros realmente compatíveis para a mulher moderna. No Ocidente, as taxas de natalidade despencam mais forte, onde as opções são mais amplas, até mesmo na Coreia do Sul, que não é ocidental. Houve um aumento mensal recente nos nascimentos até 2025, com a taxa de fertilidade subindo para cerca de 0,75 em 2024, ante o mínimo de 0,72 em 2023, mas continua criticamente abaixo dos níveis de reposição, com projeções ainda prevendo uma enorme redução populacional. Países como o Japão enfrentam a queda populacional usando robôs. A Europa está envelhecendo e, surpreendentemente, nem mesmo a Coreia do Norte, com todo o seu controle rígido, consegue escapar. A taxa de fertilidade gira em torno de 1,8 ou menos, segundo algumas estimativas, abaixo do nível de reposição. Apesar da propaganda e dos apelos em 2023 Kim Jong-un, o querido líder chegou a chorar publicamente em uma reunião de mães, implorando para que as mulheres tivessem mais filhos para a sobrevivência do regime. Prova de que essas tendências desafiam até as chamadas nações ditatoriais e o governo. Eles dizem que precisam preencher essa lacuna com imigração incessante em massa. Eles buscam importar populações mais jovens e férteis para sustentar as economias. Estranhamente, porém, são principalmente homens que estão chegando, a ponto de algumas nações receptoras agora estarem se deparando com populações desequilibradas em termos de gênero. Mas o que essa solução de curto prazo realmente oferece? Fratura de longo prazo, choques culturais, recursos sobrecarregados, deslocamento dos nativos. E isso não é um acidente, é uma política. E isso porque as elites prosperam no caos. Famílias coesas geram independência e resistência. Pessoas atomizadas são muito mais fáceis de manipular. A queda nos nascimentos nativos reduz futuros desafiantes. A imigração fornece mão de obra barata e divisão, junto com mensagens anti-família e titãs do controle. E o que todos deveriam entender é que talvez o Ocidente já esteja longe demais para soluções rápidas. Nesse sentido, se uma recuperação real for sequer possível. O que isso só pode significar é retroceder nesse aspecto. Talvez reviver casamentos arranjados com parceiros avaliados, mas, mais importante ainda, restaurar a supervisão masculina nas escolhas familiares e elevar a maternidade como um dever, e não como um capricho. Nesse sentido, pode ser necessário sacrificar um pouco da liberdade pessoal em prol da resistência e sobrevivência do grupo. Porque o individualismo desenfreado é um luxo que sociedades em declínio já não podem mais se dar ao luxo de ter. Agora vamos analisar mais a fundo a reviravolta irônica que mencionei. Em um nível evolutivo bruto, a roflação e a hipergamia poderiam ser vistas como um saldo positivo porque combatem a digenia. Pense nisso. Essas forças eliminam impiedosamente os mais fracos, direcionando a reprodução para os traços mais fortes, inteligentes e dominantes,
enquanto os genes mais fracos simplesmente ficam de lado. Somente a elite, os alfas, serão aqueles que vão se propagar. Em teoria, isso melhoraria o estoque humano, gerando descendentes com mais potencial de sobrevivência, inovação e beleza. É a meritocracia brutal da natureza em ação, eliminando a mediocridade e concentrando-se na excelência. Alguns podem argumentar que é um mecanismo de autocorreção em tempos de superpopulação, garantindo qualidade em vez de quantidade no conjunto genético. Mas aqui está a dura realidade. Esse benefício é um cálice envenenado para a civilização. Claro, você pode acabar com um remanescente mais bonito, elegante e capaz, mas a que custo? Sociedades prosperam com participação ampla, famílias estáveis e pessoas motivadas, não apenas por superestrelas isoladas. Quando a hipergamia exclui muitos homens, cresce o ressentimento, cai a produtividade e os laços sociais enfraquecem. Bem, eles se rompem quando as mulheres perseguem o inalcançável por meio da roflação. Bem, elas adiam ou pulam a maternidade completamente, acelerando o próprio colapso populacional que convida ao caos. O resultado não é uma utopia eugênica, mas sim um deserto fragmentado, com menos crianças no geral, desequilíbrios demográficos e erosão cultural. Impérios históricos, pense em Roma. Eles caíram não por genes inferiores, mas por decadência interna, quando os instintos se sobrepuseram à estrutura. Esse filtro pode combater a disgenia no curto prazo, mas sufoca o motor da civilização, que é a reprodução em larga escala e a unidade. Agora, eu adoraria ouvir algumas das suas ideias sobre possíveis sistemas que poderiam aproveitar esses impulsos sem deixá-los sair do controle na seção de comentários abaixo. Porque basicamente precisamos de alguma coisa, ou vamos nos otimizar até a própria extinção. E é preciso dizer, isso não é ódio, é apenas uma observação fria. A seleção feminina desenfreada corrói civilizações. As evidências são gritantes. Ignore isso e nos juntaremos às civilizações históricas que compõem o lixo da história. Então, o que você acha? Deixe sua opinião na seção de comentários abaixo. E se você gostou do vídeo, por favor, deixe seu like. Se quiser ajudar o canal, as formas estão na descrição e seria muito apreciado. Não esqueça de conferir os flavanois de coca da Floresta Negra no link da descrição. Assuma o controle da sua saúde antes que alguém o faça. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais!